Boa noite, gente. Vim aqui compartilhar com vocês a respeito da depressão. Eu me chamo Gilmar, né? Então eu venho compartilhar com você com essa doença de depressão. Eu não sou bom de comunicação não, mas devo de compartilhar com vocês essa doença que eu passei por ela e venci, graças ao meu bom Deus, né? Me chamo Gilmar, tá? Então, boa noite para todos, tá? Que se o som não tiver legal, aí vocês põem no ouvido, aumenta o som, entendeu? Porque é assim. Como assim? Eu passei por essa doença em 2016, né? Aí vou explicar, ao meu ver, vou dar o meu parecer, né, sobre essa doença, né? Começando assim, que muitas pessoas têm aquele preconceito de psiquiatra. Ah, psiquiatra é para gente louco, para gente doido. Muito assim, pelo contrário, psiquiatra é para evitar da pessoa, né, ficar maluca, ficar doida, né, ficar louca. O psiquiatra é para evitar este mal. Não para ao contrário, para que psiquiatra é para gente maluca. Não. É um médico, né? Um médico sim deixado por Deus, né, para que a gente possa consultar. É uma doença, né, maldita, tá? Planejada por Satanás, né? E dela ele se aproveita para destruir a pessoa. Tá? Aí nós vamos tirar muitas dúvidas aqui, tá? Sobre essa doença maldita chamada depressão, como a doença, a princípio, né, digamos que seja uma doença da alma, tá? Alma, né, que seja a mente, né, seja as emoções, sentimentos, né? Então, é isso. Né? Lembrando que, né, que o homem ele é feito de corpo, né, a carne, né, uma alma, né, que são as emoções, os sentimentos, né, e por aí vai, e o espírito, né, que o espírito é o quê? O espírito é o sopro de Deus, nada mais. E quando Deus fez, né, o homem do barro ali, o homem era um boneco de barro, e que Deus assoprou neles o Espírito, o sopro de Deus, e ele, aquele barro, aquele boneco de barro, reviveu, né? Então, eu estou falando para aqueles que creem em Deus, né? Agora, aqueles que acreditam, né, que o mundo, o universo surgiu do caos, da lei de Darwin, que o homem veio do macaco, isso aí que é dita ciência, isso é verdadeira loucura, acreditar numa coisa dessa, né? Que o homem veio de um animal, de um macaco. Então, é, então a fé é essa. Isso, né, é a fé. Crer que nós viemos do barro. Tanto que ao barro retornaremos, ao pó da terra viraremos novamente, né? Então não tem mais nada pra... Então, diante de... Vou assim começar, tá? Me desculpa com o meu jeito é este mesmo, tá? Eu não tenho um dom para comunicação, viu? Diante de problemas psicológicos, geralmente as pessoas têm uma certa resistência aos medicamentos, alegando que não querem ser dependentes de remédios para pessoas com problemas de cabeça ou loucura. Aqui é um estudo que eu fiz, tá?
e estou passando para vocês. Então as pessoas se alegam que não quer ser dependente de remédio, né? Que isso aí são para pessoa com problema de cabeça e pessoa louca. Então eu sei que isso é real, a pessoa, não quero saber de médico não. E aí o que acontece? Fica sofrendo. Ela tá com ali com um certo grau de depressão e não sabe, e não quer se consultar. Muito grave esse erro, né? Então quem, né, quem já sabe, tem conhecimento, né, que possa instruir essas pessoas, tá? É isso. Mas isso acontece por falta de conhecimento, uma vez que os medicamentos para a depressão são para acalmar os sintomas emocionais adquiridos, tá? Os medicamentos é para acalmar as pessoas. É nada mais, é para acalmar a pessoa, para ela passar por aquela turbulência, por aquele momento, aquele, né, vale da sombra da morte que ela está passando, né? Os medicamentos vai acalmar, um calmante, né? Tá. Vou citar alguns sintomas, né? Ansiedade, né? Que leva à perda do sono, né? Essa ansiedade leva à perda do sono, né? Da insônia. E com a falta de sono, não há descanso para o corpo e a mente, né? Não há descanso. Com a falta de sono vem a cansaço físico e mental, né? E com o cansaço físico e mental, vem fadiga, né? Vem fadiga, cansaço físico, né? Que por sua vez traz, né, essa fadiga, a pessoa quer ficar de cama o dia inteiro, né? É um desânimo tremendo, né? Aí que isso traz, né, irritação, né? Eu passei por tudo isso. Por isso que eu fiz um apanhado daquilo que eu passei e estou passando para quem está aí do outro lado, né? Você que está aí me ouvindo, tá? Preocupação, nervosismo, né? Desconfiança, déficit de atenção, perda de memória e de percepção, verdadeira falta de fé. Porque esses problemas todos faz a pessoa ficar debilitada, tanto mentalmente, fisicamente e espiritualmente também. A pessoa fica debilitada onde vem, né, falta de fé. Por isso, né, até em 2017, né, a minha depressão começou em 2016, foi 2017, 2018 e hoje, graças a Deus, eu já tenho, né, a alta do psiquiatra que me atendeu, e ele me deu a alta, né, e fez um relatório médico falando que eu, graças a Deus, estava bem, sem problemas, né, não tomo mais medicamentos, não tem necessidade mais de medicamentos, tá? Então, em 2017, 3 pastores suicidaram, né, aqui no Brasil. E eu agradeço a Deus por ter vencido, né? Que a tendência, né, a depressão leva a pessoa a desconectar-se da fé, né? As pessoas têm que entender que isso não é só uma tristeza profunda. Aliás, são várias tristezas profundas advindas de desejos adiados ou insatisfatórios ou insatisfeitos, causando frustração que leva à ira, né? Aí as iras consecutivas levam à depressão, né? Tanto que a palavra de Deus diz: irai-vos e não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre vossa ira, né?
Como assim? Suponhamos que durante o dia eu fiquei irado, fiquei com raiva de alguma coisa. Não deixe o sol se pôr sobre vossa ira. Então, quando vai escurecendo, vai chegando a noite, eu tenho que buscar Deus, orar, ó Deus, tira esse negócio do meu coração, tira essa raiva do meu coração, eu não quero ser assim. Isso traz tristeza, maus pensamentos. Então a palavra de Deus diz: não deixe o sol se pôr sobre vossa ira. Né? E traz também, né, traumas, né, os traumas, traições, perdas, decepções, estresse, angústias, são causas emocionais da depressão, né? Mas é uma doença, tá? Que afeta o emocional da pessoa e o físico e espiritual da pessoa. É uma doença, é uma patologia. A deficiência na produção e nos níveis de neurotransmissores no cérebro altera completamente o estado de espírito e de humor, né? Deficiência na produção e nos níveis de neurotransmissores no cérebro altera completamente o estado de espírito e de humor. Então, os neurotransmissores que tem a ver com os neurônios, né, que leva e traz as mensagens elétricas, né, no nosso nervo, nossos corpos, nossos músculos, eles há uma baixa produção deles, né? Então essa baixa produção de neurotransmissores faz com que a pessoa é como se fosse uma bateria de carro, uma bateria descarregada, uma bateria já fraca. Então ela não vai trabalhar 100%. Isso acontece conosco, a depressão é isso, tá? É essa doença aí, tá? E que afeta o estado de espírito e de humor, perdendo o prazer pela vida, perde a noção do perigo, memória fraca, incapacidade de concentrar, de raciocinar, fica ansioso demais, inquieto, irritado, nervoso, intolerante com as mínimas coisas, insônia, fadiga, falta de sono para descansar mentalmente. Aí vem a fadiga mental e física, e também vem o transtorno alimentar. Afeta a pessoa por completo, tá? Somente medicamentos para dormir e fadiga e muita fé e conhecimento no Deus vivo, né, nos dará vitória. Então, aqui o psiquiatra vai receitar, né, medicamentos para que possamos dormir, à noite para dormir e um comprimido de dia para renovar nossas forças, para nos fortalecer, para combater um pouco a fadiga, né? E também, né, a fé em Deus, reavivar a fé em Deus, né, buscar Deus com força, buscar Deus com vontade, não desanimar, buscar mesmo, né, conectar-se com o Espírito Santo de Deus, conectar-se com Deus, porque é diabólico, né? Temos visto casos de pessoas suicidar. Eu tenho visto muito caso, você tem visto adolescentes tem suicidado, velhos, novos, de
todas as idades, né? Então, e Satanás, inimigo das almas, planeja todos esses problemas, essas frustrações para a pessoa realmente cair em depressão. Ele planeja isso tudo, né? Ele planeja, né? Então seria bom, né, a pessoa gostar de alguma coisa, de ouvir música, de algum hobby, né, para se distrair, né, para fazer alguma coisa, para exercitar a mente, né? Ouvir música, ler bastante, algum jogo, né? Então, depressão é o acúmulo de problemas mal resolvidos. Problemas mal resolvidos, né? É, adiamento, né? Você está esperando tem uma expectativa e as coisas são adiadas. Isso tudo é frustração, né? E que vão frustrações, iras que vão se acumulando, né? Como a água de uma represa, um dia estoura, vai represando, represando, represando e um dia estoura. É a dita cuja depressão, né? Também assim, para um tratamento emocional, né, a gente lê, ter conhecimento da palavra de Deus, né, saber que Jesus Cristo, né, ele se sacrificou por nós, né, e nos dando vitória, nos dando, abriu o caminho para que nós pudéssemos ser salvos, tá? E assim, e a palavra de Deus diz que todo o nosso passado foi julgado no mar do esquecimento. Então a pessoa tem uma nova e vive uma nova vida a partir daquele momento que ele creu em Jesus Cristo, que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Então ela terá uma nova vida. O Espírito de Deus vem morar nela, fazer morada. Então será o templo do Espírito Santo. Então a pessoa vai ter um poder, não dela, um poder vindo do alto de Deus para dentro dela, no qual dará ela força, né, para ela vencer, né, para ela vencer. Então, e o passado, a vida lá atrás, morreu, acabou. Deus lança todos os nossos pecados, nosso passado, todas as nossas coisas erradas que fizemos no mar do esquecimento, né? Porque a depressão tem a ver muito com o passado. Ficar lembrando demais do passado, né? Isso é ficar sofrer de novo, né? Sofrendo de novo e de novo. Então, a palavra de Deus diz, né? Não estejais ansiosos com coisa alguma. Não estejais ansiosos com coisa alguma, né? Por quê? Porque Deus cuida de nós. Como Ele cuida das aves, Jesus falou sobre isso. Ele cuida das aves, cuida das plantas. E nós, que somos mais importantes que essas plantas, que esses animais, Deus cuida deles. Então temos que buscar um socorro espiritual, buscar as orações, né? E ir para a igreja, independente de qual que seja a igreja, ela fala em Jesus Cristo, vamos buscar orações, né? Entendeu? Então a depressão é acúmulo de ira, que leva à frustração. E o acúmulo de frustração leva à neurose. E o acúmulo de neurose leva à depressão, né? Existe o lado positivo da depressão. Ela é como uma caverna escura, né? Que, que,
acreditemos ou não, dentro dessa caverna escura pode ter lá um baú de ouro, né? Aí eu tô falando para quem crê, é algo espiritual que eu estou falando. Então, esse baú de ouro, né? Então, o sofrimento nos leva a buscar Deus, né? O sofrimento nos leva a buscar Deus, né? A depressão é uma doença biológica, né? Da carne, emocional. Só a oração a Jesus Cristo pode dar alimento, pode dar livramento. Temos que tratar as suas vítimas com amor, paciência, sabendo que vai passar. A irritação fica à flor da pele, ninguém pode falar nada e quem está com a deprê faz uma tragédia no copo d'água. Não tem paciência com nada, pensa que todo mundo está contra ela, se torna totalmente débil, inconsequente ao lidar com as pessoas, grita, xinga, é uma criança no corpo de adulto, perde o prazer de viver. Alimenta pensamentos ruins, perde a fome, fica fadigado, né, que eu já falei, sem forças físicas e mentais, não raciocina ao falar, não lembra de nada e é totalmente dependente. Por motivo do pensamento acelerado, não consegue dormir sem medicamentos. E para combater a fadiga, né, e a insônia tem que ter medicamento, tem que ter uma receita do psiquiatra. Tem que conversar com a pessoa e fazer entender que os medicamentos são para acalmar os nervos, para descansar o corpo e a mente. E para recuperar a memória, aguçar a inteligência. E não é para gente que está ficando doida, com problema de cabeça. Temos que pedir a Deus sabedoria para lidar com estas pessoas, né, que estão com depressão. Os medicamentos aliviam estes sintomas e nos ajuda a passar por este mal. Né, aproximadamente 2 anos a pessoa fica livre dela. Aproximadamente de 2 anos a pessoa fica livre dessa depressão, dessa coisa maldita. Vem pensamentos maus mesmo, tá? E é uma doença, tá? No qual agora eu entendo, somente não adianta. Somente quem passou pela depressão pode falar, pode falar o que é. Eu compreendo que muitas pessoas suicidaram, né? Tem pastores que todo dia falavam a palavra de Deus e foi encontrado pendurado numa corda, suicídio, ou pulou de uma ponte. Eu conheço adolescentes que pularam de 3º, 4º andar, tá? É uma doença, tá? Não é uma simples angústia, uma tristeza profunda, não, é uma doença, tá? Em que eu falei, os neurotransmissores trabalham com carga mínima, é uma doença. E que esse vídeo, né, possa esclarecer muita coisa, né? Para isso que eu fiz esse vídeo, tá? Para esclarecer que é pura verdade, tá? É que eu estou falando. Somente quem passou por ela e chegou do outro lado, né? Como eu cheguei,
pode falar. Eu sou assim mesmo. Trágico. Glória a Deus, glória a Deus. Trágico. Depressão, ao contrário daquilo que muitos pensam, não é falta de Deus na vida de quem a tem. Não é falta de Deus na vida de quem a tem. Porque se fosse falta de fé em Deus, a pessoa com este problema iria se chegar a Deus, consertar-se com Deus, e o problema deixaria de existir. Com muita luta e orações a pessoa resolvia esse problema. Se fosse falta de Deus, a pessoa se consertaria com Deus, ia para a igreja, buscava oração, leria a Bíblia, né? E empenharia, né, nisso aí, em buscar a Deus com afinco, né? E ela resolveria esse problema. Se fosse uma simples tristeza, uma angústia profunda, né? Deus, a palavra de Deus resolveria o problema dela, se fosse só um problema mental, mas não é só um problema mental, tá? Eu quero falar isso, que é um problema físico e um problema espiritual também, tá? Então, o que acontece? Se fosse só um problema mental, um problema mental, uma angústia, fosse só um problema, aliás, desculpe-me, se fosse um problema emocional, fosse uma tristeza profunda, uma angústia, que é um problema emocional, a pessoa resolveria buscando a Deus. Mas não é só um problema emocional, né? Estou consertando o que eu acabei de falar, né? Viajei na maionese aqui, tá? Então, estou consertando o que eu falar. Então, é um problema emocional, é um problema mental e um problema espiritual. Quer dizer, físico, mental e espiritual, né? Então, é um problema que está na carne, né, que está na mente, na inteligência e que está no espírito. Por que está no espírito? Porque a pessoa fica debilitada. Espírito não há problema, mas o fato da pessoa ficar debilitada fisicamente e emocionalmente, ela tem a tendência de desconectar com Deus, com o Espírito de Deus. Ela desconecta, ela tem a tendência de buscar menos a Deus. Ela não tem motivação para buscar Deus, porque ela está debilitada. Os doentes, a pessoa doente fica debilitada. Então, aonde vem a debilidade, a debilitação também espiritual, tá? É isso aí, a pessoa fica debilitada espiritualmente. Não é fácil não. Então, o que eu quis dizer, que eu estou voltando a dizer, é o seguinte: se fosse só um problema emocional, buscaríamos a Deus, né, e o louvaríamos, né, louvaríamos a Deus, cantaríamos, né, alegraríamos a alma, né, e o louvor liberta, não é isso? Aí, com muita luta, com muita busca, né, lendo, louvando a Deus, libertaríamos desse problema. Mas não é um problema só emocional, é um problema também físico, porque traz muita fadiga, desânimo, irritação, nervosismo, muito problema, falta de memória, falta de raciocínio, né? E isso tudo nos leva a desconectar com o Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus. Isso eu estou falando para quem já conhece a Deus, para quem tem o Espírito Santo de Deus, para quem já foi batizado com o Espírito Santo, igual, graças a Deus eu já fui batizado com o Espírito Santo e com fogo, tá? E o que acontece? E quem não tem esse conhecimento?
Porque a palavra de Deus diz que a glória do homem é conhecer a Deus. A glória do homem é conhecer a Deus. Essa é a glória do homem. Aí eu falo. E para quem não conhece a Deus? Fica mais difícil. Fica mais difícil. Para quem não conhece a Deus, é uma oportunidade que ela tem de conhecer a Deus, buscar a Deus. Como a salvação dela, a ponte de salvação. Né? Como aqueles 10 leprosos que Jesus curou. Né? Só um voltou para agradecer. Né? Jesus chegava e está curado na hora. Mas nós temos o Espírito de Deus, mas não somos Jesus. Ele era Deus e homem, homem e Deus. Mas nós não somos homem, né, abençoados por Deus, mas não somos Deus. Não temos Deus em nós. Temos a partir do momento de buscá-lo. Aí ele vem sobre nós e nos usa. Né, como está me usando neste momento para falar com você. Tá? Mas eu não nasci com uma parte de Deus em mim. Não nasci, nenhum homem nasceu com a parte de Deus nele, não. O único que nasceu com a parte de Deus nele foi Jesus Cristo, que já nasceu parte, Deus e homem. Só ele ressuscitou. E hoje, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, creem que ele ressuscitou ao terceiro dia, ressuscita também. Que lá em Colossenses 3, você pode observar lá, se vós já ressuscitaste com Cristo, olhais para coisas do alto, não para as coisas da terra. Então está escrito, se vós já ressuscitaste com Cristo, porque diz que eu já estou ressuscitado com Cristo, como que eu estou ressuscitado? Se eu estou falando. Se eu estou ressuscitado com Cristo, eu não morri ainda porque estou ressuscitado. A palavra de Deus diz que se vós, né, Colossenses 3:3, foste ressuscitados juntamente com Cristo, o dia que Jesus Cristo ressuscitou, todos aqueles que creem nele ressuscitaram. Ah, tá. O Espírito, né? O Espírito. Então, o meu Espírito, o teu Espírito, pode ressuscitar. Crendo em Jesus Cristo, ressuscitaremos. O Espírito, a carne, sim. Um dia vai sair do cemitério e vai ter um encontro com Deus nos ares. Jesus Cristo virá a segunda vez para buscar aqueles que creram nele, tá? Então, continuando, que estava dizendo que a depressão não é uma simples tristeza ou angústia. Se fosse, poderíamos buscar Deus, mas não. É uma doença na carne, uma doença biológica também. As doenças não vão embora na hora em que são feitas orações. Só Jesus, que era Deus, tinha o poder de mandar qualquer doença embora na hora. Ele mandava, só Jesus tem esse poder. Tinha esse poder quando ele esteve aqui na terra, e hoje também ele tem, né? Jesus falou que está curado, tá na hora a pessoa ficar curada. Ele fez isso muito. Ele falou, está curado, vai embora, pega a sua cama e vai embora, está curado. Jesus falou isso e a pessoa, hoje nenhum homem pode falar isso. Deus, Jesus, através de um homem, podem fazer. Ele pode fazer se ele quiser.
usando um homem. Mas nenhum homem pode falar como Deus que a pessoa está curada. Então, como qualquer doença, um câncer, uma paralisia, uma AIDS, né? Eu tô igualando a depressão com essas doenças aí. Uma doença na carne, uma AIDS, um câncer, tá? Eu tô igualando a depressão a isso, porque da mesma forma que a depressão não é curada com uma simples oração, a pessoa vai na igreja, louva a Deus, busca a Deus, lê a Bíblia, mas não é curada, porque ela é como se fosse um câncer, uma AIDS. Ela não é curada pela vontade, curada somente com a vontade do homem. É isso que eu quero dizer, que você entenda. Tá? Isso que eu estou falando é muito interessante, né? Também a depressão é uma doença e só vai embora com a intervenção de Jesus Cristo. Como todas as doenças, a depressão leva a pessoa a ficar debilitada física e espiritualmente. Essa doença leva a pessoa a ficar sem noção. A depressão leva a pessoa a ficar sem noção. Perda do raciocínio, da memória, perda das faculdades. Se fosse só uma tristeza ou angústia profunda, a busca do Espírito Santo a sararia. Mas é uma doença como todas as outras. É uma doença como todas as outras. Entendeu? Não é na hora que a pessoa quer que elas são curadas, né? Então Deus pode sim. Tá, gente? Então, assim, agradeço a vocês por prestarem atenção, aqueles que deram atenção ao esse vídeo, né, que eu fiz aí. Minha intenção é informar, tá? Um problema que eu passei e cheguei do outro lado. Jesus Cristo me deu vitória, né? Mas não porque eu sou melhor, porque Ele quis assim me dar a vitória, né? E também, assim, a minha intenção, assim, esteja mais alerta as pessoas que estão ao seu lado, entendeu? Às vezes ela pode estar, assim, numa caminhada para depressão, né? Aí você esteja alerta, orienta ela, né? Então, porque eu levei muito tempo para descobrir que eu estava com depressão. Eu mordi os lábios, eu mordia assim, ó. Que explicação é essa, gente? A pessoa está com raiva sem motivo. Eu mordia os lábios de uma raiva que eu não sabia de onde vinha essa raiva. Fadiga. Até que alguém me alertou. Eu procurei um psiquiatra, né? Então, conclusão, sabemos de casos de pessoas de Deus, pastores, né? Prega a palavra de Deus todo dia e acabaram sendo vencidos pela depressão. É uma doença, como se fosse um câncer, uma AIDS, uma outra doença, uma doença ruim qualquer. Tá? Somente quem passou por essa doença sabe o que é uma loucura. Uma loucura. A pessoa fica sem noção, sem raciocínio, sem memória.
sem noção, dependente, briga, xinga, sem motivo, tá? Então é isso aí. Senhor Jesus, aquele que está me ouvindo, né? Fecha os olhos que eu vou fazer uma oração em nome de Senhor Jesus aqui. Senhor Jesus, Deus de poder e justiça, eu faço oração agora para quem está me ouvindo. Meu Deus, que tanto eu quanto eles nós possamos, né, a partir de hoje, buscar mais a Ti, Senhor. Olhar mais para o alto, para as coisas que vêm do alto, né? E não para as coisas que estão da terra, né? Buscar, me invocar o Senhor, né? Buscareis e me achareis quando me buscar de todo o coração, né? Aquele que é sincero com Deus, Deus ouve, tá, gente? Buscareis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Quando me buscar de todo o coração. Busque, busque. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Agradeça, gente, aí. Agradeça todo dia. Agradeça de manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor Jesus. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu sou trágico assim mesmo, gente. Então tá bom. Deus vos abençoe. Amém. Glória a Deus.